árvore cheio de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na
minha vida restaurar. Você vai dizer isso aqui. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas na minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus salvar. Queridos irmãos, a paz do Senhor, queremos neste momento agradecer a todos vocês que estão nos assistindo e dizer para os irmãos que nós estamos nessa nossa escola bíblica dominical, a lição a qual nós estaremos na manhã deste dia falando, comentando a lição de número 3, o presbítero Fábio que está imbuído dessa responsabilidade, e eu quero convidar todos os irmãos para estar aqui conosco. A nossa escola bíblica dominical agora será uma escola bíblica dominical presencial aos domingos a partir de 9 horas da manhã. Então os irmãos não deixam de vir e adquirir aqui a sua revista. Nós vamos ganhar tempo na manhã deste dia. Eu vou ler aqui a lição de número 3, 19 de julho de 2020, que tem como título O Despertamento Renova o Altar. O título da lição é O Despertamento renova o altar. O texto áureo nos diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo 3, do versículo 2, 5, 10 e 13. Eu quero convidar você, irmão, que pegue a sua Bíblia e nos acompanhe na manhã deste dia, para que os irmãos entendam todo este contexto, a lição deste dia. Esdras, capítulo 3, versículo 2, 5, 10 e 13, que diz assim: Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seatiel, e seus irmãos, edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele o holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde.
E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas as solenidades, consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram seus sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor, pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Estaremos orando, estaria agora passando para o presbítero Fábio. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, na manhã deste dia, nós somos gratos ao Senhor por esta oportunidade singular que o Senhor nos concede de estar na presença, Senhor, do Senhor na Escola Bíblica Dominical e tudo que será aqui ensinado, Senhor, que possamos aproveitar na manhã deste dia. Toma o teu filho, o teu servo, o presbítero Fábio nas tuas mãos, vitaliza a sua faculdade mentais, tira todo impedimento, todo ruído, tudo que não provém de ti na manhã deste dia, Senhor. Que os seus filhos, Pai, possam em sua casa aprender e absorver, Senhor, e viver, Senhor, a cada momento que o Senhor tem para a vida de cada um, assim como o Senhor foi com o seu povo em Israel, o Senhor é com a sua igreja aqui, Senhor, nos dias de hoje. Toma o teu servo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Presbítero Fábio. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer enorme estar com você aqui, você que está impossibilitado de estar aqui na igreja devido a essa questão da pandemia. E é um prazer estar entrando no seu lar aí, no seu celular, no seu aparelho. E espero que nessa manhã seja muito produtiva. E aí eu conto com a ajuda não apenas do pastor Eliseu, mas também do presbítero Alex aqui, para a gente estar desenvolvendo esse tema. Bom, eu queria fazer a introdução, já trabalhando o texto áureo, quando fala de Elias, e é interessante que a Bíblia não traça definitivamente a origem de Elias, qual tribo ele era, se ele era um levita, se ele era de Benjamim, se ele era de Judá, não há especificação sobre essa questão. Mas eu quero dizer que em tempos de crise, o Senhor levanta homens e mulheres para que possa identificar a origem da crise, e aí cuidar, se não de um todo, mas pelo menos da sua vida e do seu lar e da sua família. É interessante que, de tempos em tempos, quando Israel entrava numa determinada crise, seja promovido por ela mesma, por pecados que o povo fazia, ou por circunstâncias alheias, ou seja, ataques externos. E aí, há momentos que nós recebemos ataques externos, ou seja, inimigos de fora que tentam invadir, isso causa uma crise interna, gera um momento de buscar a Deus, de reparar o altar. E há momentos também que há uma crise de maneira interna, onde nós mesmos geramos, através do pecado, através da desobediência, através de uma série de questões. E também é tempo de reparar o altar. O que eu quero falar para você nessa manhã, nessa introdução, é que, de tempos em tempos, nós necessitamos reparar o altar. Reparar o altar não é simplesmente circunstancialmente ou de tempos anualmente, mas há necessidade de nós estarmos sempre olhando para dentro de nós, olhando para o nosso espírito, olhando para a nossa alma, olhando para o nosso corpo e entender que esse tempo é um tempo de reparar o altar. E é interessante que a nossa revista, como introdução, ela trabalha aqui o tema de Elias como profeta, reparando no altar diante de uma situação, de uma crise que o povo passava. Tempos depois, o texto que o pastor Eliseu acabou de ler, do texto áureo, a leitura bíblica em classe, perdão, ele está falando ali no momento de um povo do retorno à Babilônia, não é isso? Então, há momentos em que o altar tem que ser reparado pelo rei, há momentos que o altar tem que ser reparado pelo profeta, e há momentos que o altar tem que ser reparado pelos sacerdotes. E aí, querido, nós temos uma estrutura
de igreja que nós temos sacerdotes, nós temos uma estrutura muito parecida. Nós lideramos nosso lar, ou seja, nós, de alguma forma, né, você vai entender que eu falo, nós reinamos sobre o nosso lar e também nós somos profetas dessa geração. Portanto, você e eu, todos nós temos compromisso. E querendo você ou não, nós exercemos de alguma forma, ainda que de maneira inconsciente. Nós somos o profeta dessa geração. Nós governamos sobre o nosso lar. E nós também temos o nosso compromisso de interceder a Deus por nós e por nossos familiares. Portanto, há tempos, em períodos de crise, Deus levanta, Deus identifica de onde é o problema, onde é a crise. A crise é no sacerdote. Então, os sacerdotes têm que levantar o altar. Ou seja, a crise é no contexto religioso, é no contexto estrutural. Então, há momento de se reparar ali. Às vezes, a crise é espiritual, é no espírito, é na essência. Então, se levanta o profeta daquela geração, para reparar aquele altar. Às vezes, a crise é de maneira governamental, porque o rei, ele simboliza a alma do povo. O sacerdote simboliza o espírito do povo. O sacerdote simboliza o espírito do povo. E o profeta é aquele que aponta o comportamento, seja correto ou seja errado do povo. Portanto, o profeta, ele representa o nosso comportamento, nosso corpo, nossas ações corporais, o nosso comportamento. O rei, ele representa a alma e o sacerdote, o espírito. Então, nós precisamos entender que, num tempo de crise, precisamos nos avaliar e entender, Senhor, da onde vem a crise? Aonde esse caos está instaurado? Aí você fala assim, poxa, Fábio, mas nesse tempo de pandemia, não foi eu que gerei a crise. Então, queridos, talvez não tenha sido nem eu nem você que geramos a crise em si, global. Mas essa crise chegou até nós, chegou no nosso lar. E se chegou no nosso lar, e se chegou até nós, o Senhor requer de nós um momento de reparação. Então, é muito importante entendermos esse contexto. Entenda bem, não foi você que gerou, não foi eu que geramos a crise. Mas se chegou ao nosso lar, é sinal que Deus também quer nos ensinar algo. E para cada pessoa, para cada grupo, para cada nação, como essa crise, a pandemia ela é global, eu tenho certeza que o tratamento de Deus para as nações são diferenciados. O tratamento de Deus para os grupos, sociedade, também são diferenciados. E também existe um tratamento de Deus nessa crise para a sua igreja. E cabe a mim e você repararmos, Senhor, aonde o Senhor quer que eu repare o meu altar? Aonde, Senhor? Em qual dimensão? É no meu espírito? É na minha alma? É na minha essência? É no meu corpo? É no meu comportamento? Senhor, me mostra. E quem sabe, queridos, por exemplo, nesse tempo, estamos já há mais de 100 dias de pandemia, nesse tempo, eu tenho reparado, nesses últimos 4 meses, eu já reparei o meu espírito, tenho reparado a minha alma e, ultimamente, tenho reparado muito o meu corpo. E eu percebo que quanto mais tempo essa crise está durando, mais se torna necessário a mudança a partir de mim. Então, que possamos meditar isso nessa manhã. Então, antes de passar aqui do nosso pastor Eliseu, seguindo aqui o tópico 1, está assim, ó. O despertamento renova o altar. E aí está essa questão. O despertamento conduz o homem ao altar. E foi exatamente nessa introdução, conduzir ao homem ao altar, esse momento de despertamento, né, já é o tema central da revista. O despertamento é o momento que nós pentecostais, entendemos como avivamento. E eu queria falar só um minutinho sobre essa questão de avivamento. Né? Biblicamente falando, no contexto teológico, bíblico, avivamento significa momentos de mudança. Momentos em que o povo, momentos em que o sacerdócio, o momento em que o reino mudava. Eles estavam com determinado comportamento. Deus se valia de uma crise, se valia de um momento, e aí havia uma restauração. Havia um livramento de uma guerra, havia uma vitória determinada, havia uma cura determinada. Então, a Bíblia, quando aponta, desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, quando se fala momentos de avivamento, significa momentos que mudaram a chave, sabe? Uma mudança ali de perspectiva. Mas aí essa mudança não parte de Deus. Normalmente, os avivamentos vêm com a ação de Deus, vêm com movimentação de Deus, com poder, com autoridade vindo do céu, vem com livramento, vem com cura, com sinais e prodígios. A Bíblia vai apontando isso desde o Antigo e também, principalmente, no Novo Testamento, esses momentos de avivamento. Mas entenda que
Deus, ele promove, Deus, ele é senhor do avivamento. Mas quem gera o avivamento, quem gera, quem provoca, quem desencadeia esse avivamento, no sentido, sou eu. Então, eu analiso onde eu preciso mudar. Eu começo a avaliar dentro de mim. E, de repente, a minha geração tem estado um comportamento que tem desagradado ao Senhor. O Senhor vai lá e promove, sei lá, uma guerra, uma situação, conforme eu falei na introdução aqui. E aí nós começamos a entender. E aí eu começo a buscar em oração. Eu começo a buscar em oração. A Bíblia aponta, não há nenhum avivamento na Bíblia, e também na história do cristianismo, que não comece movido por uma oração. E aí é interessante que nós, todos nós, sem exceção, nós sabemos que temos necessidade de orar. E nós adquirimos o hábito de orar cada vez mais, e isso se torna um excelente hábito, e cada vez mais gostamos mais de orar, isso é muito bom. Mas, normalmente, cá entre nós, nós começamos a cultivar uma cultura de oração quando o problema chega. Não é verdade? Eu sei que existem homens na Bíblia, homens e mulheres na Bíblia, que não precisavam de problema, não. Eles tinham o hábito de orar mesmo. Um exemplo, Daniel. Né? Mas eu vou falar de Esther, por exemplo. A Esther, com certeza, a Bíblia, pelo perfil dela, a Bíblia já apontava que ela sim, deveria ter um comportamento de oração. Mas, quando a crise chegou, fez ela buscar com mais veemência. Então, não importa se você já tem um bom hábito de orar, uma cultura de oração. Glória a Deus. Se você já tem uma cultura de oração, que você permaneça nessa cultura de oração. Mas, normalmente, pelo menos a maioria das pessoas, ainda que apresente um bom comportamento, ainda que sejam boas pessoas, nós temos o hábito de orar quando a crise chega, quando o problema bate a porta, mas aí eu não quero apontar essa questão se por necessidade, se por crise ou se por hábito, por cultura. O importante é que Deus, ele começa a observar a mudança de comportamento quando nós se voltamos para o Senhor. Não é verdade? Então, qual é o primeiro sinal de que nós necessitamos de Deus? É quando nós nos apresentamos diante dele. E aí a Bíblia aponta alguns movimentos de avivamento, como esse que o pastor Eliseu acabou de ler aqui agora, sobre a leitura bíblica em classe, falando ali de Salatiel, dos sumos sacerdotes, que no momento do retorno ali do cativeiro, eles lançaram ali o fundamento desse novo templo, desse novo templo que não tinha a beleza de Salomão, do templo de Salomão, mas tinha uma essência de mudança, uma vontade de querer fazer diferente, uma vontade de reconstruir, uma vontade de querer fazer coisas não novas no sentido de inovação, mas, Senhor, eu preciso começar do zero. E há momentos, querido, que, sei lá, às vezes Deus nos permite chegarmos ao limite das nossas forças. Deus nos permite, às vezes, chegar ao nosso esgotamento, o máximo de esgotamento emocional. Deus, às vezes, nos permite passarmos por batalhas espirituais profundas. E, às vezes, nessas batalhas, nós nos ferimos, assim, quase à morte. Chegamos ao ponto de falar, Senhor, eu não vou resistir. Essa batalha é muito grande, é muito sufocante. Senhor, não estou aguentando. E aí a gente vai para a UTI de Deus, e Deus nos traz dessa UTI espiritual, dessas batalhas profundas que sabe, as pessoas, às vezes, eu ouço os pregadores empolgadamente falar, e corretamente, E, olha, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a espada do Espírito, que vai na divisão da alma e do Espírito. E todo mundo dá glória. E é bom isso, e é maravilhoso, e é verdade, está na Bíblia. Só que você já parou para pensar já? Olha o terror que a Bíblia está falando. A palavra do Senhor, ela é uma espada. Não falou que é um bisturi. Ela é uma espada que penetra na divisão da alma e do Espírito. Meu irmão, quando de verdade nós nos submetemos à palavra, significa que a nossa alma e o nosso espírito é atravessado. Não é um bisturi ali bonitinho, um corte ali bonitinho, não. A Bíblia, ela nos rasga na nossa essência, do espírito e da alma. Ela vai rasgando tudo. E é uma espada. E aí você fala assim, Fábio, que cena de terror é essa que você está produzindo? Há momento que o Senhor nos quebra. Há momento que o Senhor nos desmonta. Há momento que nós vamos lá na lona mesmo. Parecendo aqueles, querendo fazer a comparação aqui, aqueles filmes do Rocky Balboa. Apanha. No final vai vencer. No final vai ter o cinturão. Mas sai totalmente mudado, sai totalmente transformado. Então, a Bíblia, quando ela produz o efeito, quando a Bíblia, o verbo de Deus, quando Jesus Cristo, ele que é o verbo, ele que é a palavra, segundo João,
capítulo 1. Quando Ele quer produzir em nós o efeito que Ele quer, quando Ele quer que chegamos aonde Ele quer que a gente chegue, Ele nos faz uma cirurgia, só que sem anestesia e com espada. E espada é qual? É a palavra. E, às vezes, é necessário estarmos num tempo de crise para nós nos submetermos a essa cirurgia. Entende? O Senhor vai nos encurralando, até chegar a um ponto e falar assim, Senhor, não tem mais como tardar, é preciso fazer essa cirurgia. Ou faz, ou morre. E esse tempo de pandemia, estamos há mais de 100 dias, 100 e poucos dias aí, nesse processo aí de isolamento social, de readaptação. Estamos agora no retorno, né, de algumas atividades, praticamente quase todas as atividades retornaram. Aí a igreja aí nesses moldes. Você que está nos assistindo, você está assistindo porque você não pôde estar aqui devido à questão da idade ou por questão de saúde. Enfim, o Senhor promoveu tudo isso. Mas não é porque o Senhor é mau, não. É porque o Senhor tem um tempo de despertamento para a igreja. O Senhor tem um tempo de despertamento para a igreja. E aí, se foi pesado demais, se está sendo pesado demais essa pandemia, foi o jeito de Deus atravessar a nossa alma e nosso espírito com a sua espada. E cabe a nós agora nos enquadrarmos naquilo que o Senhor quer, na dimensão daquilo que o Senhor quer pela sua palavra. E quem sabe essa crise passe e nós vamos sair dela mais fortalecidos, renovados, na intenção do Senhor. Entenda bem, queridos, quando eu falo essas coisas de maneira até muito incisiva, eu não estou falando que eu não sou crente e que você não é crente, e que você não é crente. Nós somos crentes em Cristo, mas é necessário entendermos que o Senhor, por nós sermos crentes, o Senhor às vezes nos aperta profundamente para entendermos que Ele é Senhor em nossas vidas e não nós somos Senhor de nada. Amém? É verdade, presbítero. E na Bíblia a gente vai ver vários relatos, casos, até mesmo de Salomão, né, quando o seu filho Roboão sucedeu o seu trono, né, Jeroboão, que tinha fugido. E a Bíblia ela fala mesmo, ela relata, ela mostra que sempre Deus deixava o inimigo de Israel, o inimigo do rei, ele estava parado, dependia muito do rei, dependia muito do líder daquela nação. Se o líder daquela nação, ou de Israel, né, estivesse ali de acordo com a vontade de Deus, o inimigo daquela nação, sabe o que Deus fazia? E Deus não destruía com ele, Deus deixava ele quietinho, paradinho ali, tranquilo, mas dava paz para Israel. Tipo assim, para mostrar para ele, está paradinho, não vai mexer com vocês, mas só depende de vocês. E quando o povo de Deus saía dos princípios, dos valores, o que Deus fazia? Deus suscitava ele, né, presbítero? Deus suscitava o espírito deles. Deus suscitava, eles levantavam, acordavam, sabe, estartava ele, eles vinham com tudo. Isso é bíblico. Deus não fazia, Deus nunca acabou com os inimigos de Israel. Deus não era, isso não era vontade de Deus acabar com os inimigos de Israel. A verdade talvez era a vontade de Deus, era o querer, mas não podia. Porque Deus trata conosco desde o princípio assim. Deus deixa sempre ali paradinho, guardado. Tá? Só depende de você. O seu comportamento, os seus valores, só depende de você. Jamais eu vou suscitar o espírito dele se você estiver de acordo com a minha vontade, andando nos meus preceitos. Isso é bíblico, isso é fato. Eu trago muito até para o lado também, eu me faz lembrar, quando o Brasil, infelizmente nós somos assim, presbítero, não tem jeito, nós somos assim. No Brasil só tinha 4 montadoras, né? Tinha a Ford, né, General Motors, tinha a Fiat, a Ford, a Chevrolet e tinha outra, a Volkswagen, né? A Fiat era aquela coisa horrível, os irmãos sabem. A Volkswagen era a melhor que tinha, mas só fazia Fusquinha. A Chevrolet era a melhor que tinha, só fazia Chevette. E todo mundo encantado. Um dia o Collor falou, eu vou acabar com isso. Vocês estão todos acomodados, eu vou acabar com isso. Ou vocês vão melhorar, ou vocês vão perder o mercado. O que o Collor fez? Abriu. Quando ele abriu, a Fiat de último passou a ser a primeira. Ele falou, nós temos que melhorar. Por quê? Porque o governo estava ali, eles estavam tranquilos. A mesma coisa Deus faz conosco. Deus não muda. Deus falou, olha, volte, busca, Eliseu, Fábio, todo mundo, vamos. Porque Deus suscita, Deus faz aparecer do nada. Aí, de acordo com a gente, para com Deus, a gente voltar para os princípios, os valores, orando, buscando, jejuando, consagrando, sabe o que acontece? Aquilo vai
vai arrefecendo, Deus vai tratando. Isso é fato, irmão. Isso está na Bíblia. Não tem como a gente fugir dessa realidade, né, pastor Fábio? Não tem como a gente fugir dessa realidade. A história de Israel, por si só, ela fala acerca disso. Quando o rei, a nação, estava obedecendo ao Senhor, andando nos princípios de Deus, a Bíblia diz que o rei morreu em paz, morria tranquilo, e Deus não teve guerra com aquele rei, porque ele morreu em paz, porque ele estava fazendo a vontade de Deus, né, presbítero? Pode falar. É isso aí, Fábio. Então, assim, é verdade, pastor Eliseu, ele foi muito feliz aqui no seu comentário, e o Senhor, ele sempre deixa... A palavra sata, no hebraico, né, que origem é Satanás, a palavra sata significa oposição. E aí, nós sabemos que existe um ser espiritual, né, Satanás, que traía o Senhor e está lá, tal, mas existe também, no Novo Testamento, a palavra diabolos, né, que tanto se refere à pessoa diabo, como também um espírito de oposição, um espírito que faz enfrentamento, que faz quando o povo ele foge do caminho do Senhor, foge da vontade do Senhor, ele se depara. Entenda bem, quando Jesus Cristo fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, significa que existe uma trilha que direciona a Deus, existe um caminho que leva ao trono de Deus. Ele fala que ele é verdade, e esse caminho ele não negocia. Esse caminho é profundo, é severo às vezes. Esse caminho não abre mão de princípios. E se eu quebro o princípio, significa que eu não estou completamente na verdade. E o que Deus faz? Se eu quebrei o princípio, Deus vai lá e me quebra. É assim que funciona. Eu quebrei o princípio da verdade. Deus vai lá e me quebra. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque Deus me quer novamente no caminho da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a vida só se chega quando eu vou ao trono de Deus. Só existe um caminho. E o que significa oposição? O que significa sata? O que significa diabolos? Significa quando eu quero seguir o meu caminho. Quando eu quero andar segundo a minha vontade. Quando eu me afasto do caminho de Deus. Quando eu me afasto da palavra de Deus. Quando a minha essência vai perdendo a essência de Deus e vai se tornando uma essência não apenas humana, porque se for uma essência humana é maravilha, porque fomos constituídos seres humanos, natureza humana, então a nossa essência, mas o problema é que quando eu me afasto da essência de Deus, além da minha essência humana, eu adquiro agora a essência de coisas que não é da vontade de Deus. E essas coisas é pecado. E o pecado me aproxima das coisas do mundo. Me aproxima das coisas do diabo. Logo, quando eu deixo de trilhar o caminho de Deus, quando eu deixo de percorrer a direção de Deus e eu pego a oposta, quando eu vou em outra direção, significa assim, antes eu estava na direção que chegava ao trono de Deus, e depois, se eu estou no caminho contrário, eu estou indo em direção a Satanás. Eu estou indo em direção aos inimigos de Israel. Eu estou indo em direção aos inimigos de Deus, aos inimigos da igreja. Logo, o pastor Eliseu, muito feliz, apontando na história de Israel, que Deus sempre levava ali, não só de Israel, mas, enfim, de todo mundo, sempre, em algum momento, tinha um homem de Deus, uma mulher de Deus, e tinha alguém fazendo oposição a isso. É exatamente isso. Então, quando nós estamos vivendo um tempo de oposição, quando nós estamos vivendo um tempo onde o inimigo está tendo uma ação muito maior do que deveria ter. Entenda bem, querido. Nós temos, toda a igreja, o Senhor derramou sobre a igreja a autoridade de expulsar demônios. Em meu nome, expulsarão demônios. Entenda bem, a igreja tem a autoridade de expulsar demônio. Beleza, está na Bíblia isso. Marcos 16 é um texto peculiar para nós entendermos isso. Mas há momentos que sim, os demônios são expulsos em nome de Jesus. Mas há situações que o inimigo se levanta em determinadas áreas da nossa vida, não apenas pela autoridade de expulsar o demônio, mas Deus permite que essa ação seja para que eu volte para o caminho da verdade, para que eu volte para o caminho da vida e esteja seguindo em direção a Deus. Então, esse exemplo bíblico que o pastor Eliseu deu aqui do Antigo Testamento, da história de Israel, também é perfeitamente aplicado para o tempo na igreja. Se Satanás está tendo uma determinada ação na minha vida, na minha família, no meu casamento, nos meus filhos, nos meus negócios, naquilo que eu proponho fazer até mesmo ministerialmente, eu preciso parar tudo, entender, Senhor, aonde eu preciso reparar o meu altar? Em que área eu preciso reparar o meu altar? E aí, entenda bem,
A igreja tem autoridade de expulsar em nome de Jesus, mas enquanto o altar não tiver reparado. Já percebeu que no Antigo Testamento tinha todo esse ritual, né? O profeta, ou o sacerdote, ou o patriarca, enfim, ele tinha que ir lá, organizar o altar, montar o altar, deixar o altar bonitinho, depois ia lá sobre o altar, o que ele fazia? O sacrifício. E em seguida ele orava, enquanto o sacrifício estava sendo queimado lá, ele orava. Não era assim no Antigo Testamento? E aí me explica o seguinte, como é que é agora no Novo Testamento, trazendo aí para a tipologia bíblica? Se Cristo é o Cordeiro, se o Cordeiro já foi sacrificado na cruz do Calvário, por mim e por você, por toda a nossa família. Então, qual é o nosso trabalho agora? Reparar o altar. E quem é o altar agora? Somos nós. Somos nós. Sabe qual é a representação doutrinária ou teológica na Bíblia para o altar? Significa aquilo que Deus assiste. Entenda bem, o altar no tabernáculo, o altar no templo, e o altar que era construído por Elias, por exemplo, como o texto que nós lemos, ou esse altar que foi construído aqui, que foi restabelecido aqui nesse período de retorno da Babilônia, do texto que nós lemos aqui, o texto bíblico, perceba que é algo que tem que ficar diante de Deus, na presença de Deus. O altar é algo que Deus visualiza do seu trono. E aí, querido, se Cristo é o Cordeiro, se o Espírito Santo é Ele que queima o sacrifício, é Ele que é o fogo, quem é o altar? Somos nós. Portanto, quando a Bíblia fala, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a ideia de reparar o altar ou de andar uma vida de santificação, como o Novo Testamento aponta, significa que o altar reparado sou eu, para que Deus de verdade possa me assistir e possa aprovar. Entenda bem, o sacrifício já foi feito, o sangue de Cristo já foi derramado e a chama do Espírito está queimando esse sacrifício. Agora, o altar tem que estar ajustado, porque senão, se eu não ajustar, Deus ajusta. E vai por mim, irmão. Quando Deus ajusta, Ele ajusta do jeito dele. Ele coloca do jeitinho que Ele quer. E aí o negócio, às vezes, dá um pouco de trabalho. Amém? É verdade. O pastor, o senhor também é professor de História, e eu estava estudando ontem em relação a tudo isso. O pecado não só nos afasta de Deus, mas faz com que Deus tenha que intervir na própria humanidade, porque senão o próprio povo ele vai se destruindo, ele vai se destruindo, ele vai acabando com tudo. Isso, você sabe, a própria civilização maia, ela acabou. Cadê o vestígio dela? Desapareceu. Ela desapareceu. Por quê? Porque eles começaram, assim, estavam bem à frente do povo da sua época, muito inteligentes, né? E eles começaram a lá se destruírem. Sacrifícios, foram sacrificando, um sacrificando o outro, sacrificando, e por final, acredito-se que o final foi só sobrou a gente aí. Então você me sacrifica e o outro se destruiu, pelo menos. É que ninguém tem vestígio, né? Sim, exatamente. É porque ninguém tem esse vestígio. Então o que acontece? Eles vão se destruindo. Por quê? Deus só dá um exemplo. Ó, se eu deixar do jeito que está, primeiro, que Deus não se agrada, afasta. Segundo, que o povo ele se destrói, eles vão se tornando bárbaros, eles vão se acabando, eles vão se destruindo, eles perdem todos os valores, aí começa pai a matar filho, e vai aquela coisa terrível aos poucos. Por isso que Deus ele precisa e sempre vai intervir na história da humanidade, quando preciso for, para nossa autopreservação, né, ô presbítero? Para nossa autopreservação. Né, comentar aqui, né, sobre essa questão da experiência diante do altar. É interessante o que o Fábio falou, de se reparar, e o professor Cláudio Martins uma vez explicando, quando Abraão, Isaac, lá no Monte Moriá, Isaac pergunta para seu pai, e pergunta: pai, a gente já tem tudo aqui, e o cordeiro? E aí Abraão responde, né, Deus proverá para si. E aí ele vai explicar que essa expressão a gente geralmente bota como o Jeová Jirê, ou Deus da provisão. E lá o Monte Moriá é um acróstico de uma expressão. Eu não vou lembrar agora, mas o que é interessante é o que traz essa ideia. Ali, Moriá é um monte onde Deus vê e onde Deus é visto. Onde Deus é visto em que sentido? Deus é visto no momento da provisão. Então, essa coisa do altar, né? Essa experiência do altar, porque aqui fala que o avivamento vai atrair o homem, o despertamento vai atrair o homem para o altar. E nessa parte 1, o comentarista vai fazer referência
altar tem essa característica de ser um local também de encontro, um local de transformação e de avivamento, porque essa expressão, né, a gente falou que é avivamento, ela está ligada a avivar, tornar vivo. Uma vez lendo e pesquisando sobre essa coisa, aquela ideia de uma letra que você escreveu ficou meio apagada, e você vai e escreve por cima de novo. Então é como se Deus estivesse acendendo aquilo que se perdeu, aquilo que foi apagado ao longo do tempo, né? E por isso essa questão que o Fábio falou muito bem, de que tempos em tempos existe a necessidade de Deus acender aquilo que nós perdemos com o tempo. E fatalmente a gente vai ser atraído para esse altar que é um local de encontro, e Moisés passou por essa experiência, que acho que é bem interessante. É verdade, tremendo comentário aí do Felipe Alex, do pastor Eliseu. E o tópico 2 está assim, ó, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Né? O centro da nossa comunhão. O primeiro ponto 1 diz assim, toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O ponto 2 diz assim, o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. E é essa a questão, queridos. E aí deixa eu falar um pouco sobre, em alguns momentos na história do cristianismo, em que Deus precisava fazer com que aquela geração entendesse o sentido do Calvário. A igreja ela começa muito tremendamente, né? E ali, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, as igrejas começam de maneira muito empolgante e tal, alegre. Aí passa uma geração, ou passa algumas gerações, e aí, às vezes, a igreja cai no ostracismo religioso, ou na rotina religiosa, aonde algumas essências se perdem. A essência se perde. E aí Deus, de tempo em tempo, como no século II, a partir do século II, Deus levanta Inácio. Como no século V e VI, Deus levanta Agostinho. E aí os movimentos de grupos, a partir de toda a Idade Média, e esses movimentos, eles extraem da igreja, não como um movimento de rebelião, mas sim como homens e mulheres, pessoas que conseguiram entender que a essência do cristianismo, ou a essência de Jesus Cristo, vou melhorar, né? A essência da doutrina da cruz do Calvário é entender que ele morreu na cruz do Calvário por mim, correto? Morreu e ressuscitou. Então, eu preciso morrer. Eu preciso morrer para os meus conceitos. Eu preciso entender esse tempo. Ser fiel até a morte, como tem uma promessa para uma determinada igreja, lá da carta do Apocalipse, ser fiel até a morte. E aí as pessoas, né, quando lê aquele texto, normalmente imaginam a questão longínqua, né? Não, os próximos 40 anos, 30 anos... Não, aquela igreja, aquele tempo, aquela igreja, ela vivia um tempo de perseguição imperial. Ela vivia um tempo de perseguição. E aí, muitos viveram muito tempo, mas alguns foram executados ali, naquele tempo. Então, ser fiel até a morte é entender que ele morreu na cruz do Calvário. E eu também preciso. A cruz foi o altar de Deus para o sacrifício de Cristo. E eu, além de ser o altar, eu preciso entender que para ser altar e o Cordeiro está sobre mim, significa que eu renunciei à essência. Porque entenda, tudo é santo. Deus, o Pai é santo. O Espírito Santo e consola, ele é santo. E Jesus Cristo, ele é santo. E aí, e o altar? O altar todo torto, todo desconcertado, meia mais ou menos, meia boca? Não. Eu preciso me ajustar à imagem e semelhança de Deus. Eu preciso me ajustar a essa santificação. Claro, eu não tenho a santidade e a essência da santidade da Trindade, mas eu preciso ser a imagem e semelhança daquilo que a Trindade é. O que a Trindade é? A Trindade é amor. A Trindade é renúncia. A Trindade é desinteresse. Porque Deus não tinha compromisso nenhum em restaurar o pecado. Deus não tinha compromisso nenhum. Jesus Cristo, muito menos, abriu mão da sua glória. E o Espírito Santo? O Espírito Santo não tinha compromisso nenhum de habitar em nosso coração e de trabalhar nos corações nesse tempo. Não, eles não tinham. Mas então, qual é a característica da Trindade? A característica da Trindade é renúncia, é desinteresse, é amor. Mas aí, queridos, por que eles promovem isso? Eles requerem uma coisa de nós. Eles requerem a santificação. O Senhor requer a santificação do altar.
E eu preciso entender esse processo. Legal, foi doloroso, doeu, os pregos doeram, o corte na lateral também doeu, as chicotadas doeram. A dor que Cristo sentiu no Calvário foi insuportável. Então, entenda que ser cristão é viver as promessas da eternidade. Nós temos uma eternidade. A Bíblia fala que seremos reis, juízes, sacerdote, seremos glorificados por Deus, seremos honrados, receberemos galardões. Existe uma promessa na eternidade. Agora também existe um tempo de renúncia. Entenda bem, eu sempre falo isso, né? Eu não sou teólogo franciscano, não, de pregar a teologia do sofrimento, da dor. Mas eu entendo que o crente é moldado, sim, por momentos de dor, por momentos de percas, por momentos de renúncia. O que o Pai é? O Pai é amor. A Trindade é amor, então, às vezes, Deus tem que me esmagar para que eu possa gerar uma essência, uma unção de amor. O Pai é desinteresse, então Deus, às vezes, Ele me amassa para que eu entenda que é uma vida egoísta, uma vida de corriqueira, só pensa em dinheiro, só quer ganhar vantagem. Irmãos, essa pandemia foi algo, tenebroso. As agendas, os compromissos. E aí, eu já falei isso uma vez, eu vou ter que repetir, me perdoe, fica tranquilo que por ética eu não vou citar o nome, mas uma vez a Viviane e eu entramos em contato com determinada dupla para um determinado evento que nós estávamos organizando em determinado tempo, tá? E foi falado o seguinte, olha, é 7 mil, mais as passagens de avião, e esses dois ainda recebem mais 3 auxiliares, tá bom? E lá na igreja se tira uma oferta ainda. E aí eu falei assim, poxa, querido, você por experiência, dá mais ou menos quanto? Dá mais ou menos 16, 17 mil. E aí, umas semanas atrás, mais ou menos 2 meses atrás, Viviane e eu estávamos sentados na nossa sala, assistindo a live dessa mesma dupla. E eles estavam lá fazendo de graça. E falando, olha, quem puder, se puder, contribui com R$2, com R$5, porque no YouTube vai sair naquelas tarjas, né? De R$2, de R$5, de R$10. Aí eu falei, Viviane, mudou as coisas, né? Mudou. Entenda, eu não estou aqui me referindo a grupo, a ministério, pelo amor de Deus, não estou ensinando nada. Só estou dizendo que, às vezes, Deus quebra uma geração, Deus amassa uma geração, Deus leva no limite para que possa entender que a essência de Deus é amor, é desinteresse, é renúncia e é santidade. E o que Deus espera da igreja? Deus espera que eu e você, que o nosso lar, que a nossa família, e você como sacerdote, você, amada irmã, você como intercessora do seu lar, você, filho, você como um espelho do seu lar, que possamos nos enquadrar nisso. Quem sabe a pandemia antecipe o tempo. De repente, ela pode se perdurar por meses, ou quem sabe mais tempo. Mas quem sabe nós, igreja, possamos antecipar esse tempo de cessação da pandemia. Entenda bem, irmão, devemos orar todos os dias para que o Senhor definha essa pandemia. Devemos jejuar, devemos clamar, devemos interceder pelo nosso país, pelo nosso presidente, devemos ser civilizados como nós somos. Mas entenda, essa pandemia vai durar até o tempo que o Senhor quiser ajustar o que Ele tem que ajustar, seja na economia do Brasil, seja no governo brasileiro, seja na sociedade brasileira, na religião, seja na igreja, seja no meu lar, na minha vida. Entenda, o negócio vai generalizando até especificando. Então, essa pandemia é um tempo de despertamento. E talvez, se você e eu despertarmos o quanto antes, acordarmos desse sono, que possamos receber o livramento do Senhor e estar sendo guardado pelo Senhor nesse tempo de crise. Amém? É verdade, ô presbítero. E a Bíblia diz que Deus só corrige o filho que ama, né? Então, um pai, ele corrige o seu filho porque ele o ama e ele o quer bem. E Deus nos quer bem. E por isso que Ele está corrigindo, nos despertando, através de tudo isso que nós estamos vivendo e vivenciando, né? O Espírito Santo de Deus, ele age, ele sabe trabalhar na vida de qualquer um. Então, irmãos, tudo isso que nós estamos atravessando, né? Daniel soube lidar com esse momento de pressão, né? E a pressão, eu aprendi uma coisa, que a pressão, antigamente tinha as locomotivas, né? Gerado a carvão. Cheguei até a andar para ir para Guapimirim na época com meu pai. Então, você vê, ela carregava vários vagões, mas por meio de quê? Né? Era ali a pressão. Então, muitas vezes, a pressão, isso vai variar de pessoas para pessoa, isso é fato. Tem pessoas que, quando ela percebe que ela está vivendo, sendo gerada através de pressão, o
que ela faz? A pressão já gera poder, mas isso é o que Tiago diz assim, meu irmão, tende por grandes gozos em cair em várias provações. Olha, alegria. Tem de gozo, tem de alegria, porque Deus só corrige ao filho que ele ama e que ele quer bem. Agora, isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que ela pode ver em tudo isso, que tudo e todos são os inimigos e merecem ser mortos, e ela absorver, e em vez de ela chegar lá na frente. Tem pessoas que chegam lá na frente, chega dócil, obrigado, Jesus, por tudo, orando pela vida de tudo, mas tem pessoas que chegam com raiva de tudo, de todo, querendo que o mundo acabe. Isso eu acho que varia de pessoa para pessoa. Então, o Tiago, ele explica muito bem toda essa situação. Tudo que nós estamos vivendo, irmãos, nós temos que aprender a fazer do limão uma limonada, né, Fábio? Pegar o limão, fazer uma limonada, adoçar e beber, e falar, obrigado, Jesus, porque se eu estou aqui, se eu passei por isso, é porque o Senhor me ama, o Senhor me quer bem, abençoa todo mundo em nome de Jesus, e vamos que vamos. Então, acho que isso varia de pessoa. Irmão, você que está me vendo, me ouvindo, o que você está atravessando, procura orar com outro olhar, ver as coisas de forma diferente, buscar ao Senhor, faça com que Deus faça com que você veja toda essa situação, mas que você vai sair dela, mas vai sair na bênção e bem, tranquilo, na paz, em nome de Jesus. Porque não é você que está vivendo, todos nós estamos vivendo. Tem pessoas que estão sabendo lhe passar por isso, tranquilo, numa boa. E tem outros que estão sentindo muito. O presbítero falou aqui sobre a espada que divide a alma do espírito. Essa é uma divisão, presbítero Fábio, porque a alma na Bíblia também fala de ego, né? Você sabe disso, né? Na Bíblia fala de ego, né? Então, dividir o ego, as emoções, do que é espiritual, irmão. Imagine cortar o ego assim que é espírito. Uou, isso dói. O ego é o eu, né? Aquela coisa, né? Biblicamente falando, eu, tá, aquela coisa. Então, assim, imagina a espada entrando ali e cortando esse eu, meu irmão, separando do espírito, o que é espiritual, irmão, dói, porque eu faço, porque eu sou, porque eu tenho, porque eu sou o melhor, eu sou superior, eu canto, se eu não pregar não funciona, se eu não cantar não funciona, se eu não estiver aí não funciona, se eu dirigir não funciona, aí a espada vem agora separa e corta o eu. Irmão, é muita dor, né, presbítero? O que você acha? É dor mesmo, gera dor, fazer o quê? Eu estou rindo aqui, realmente, é um excelente exemplo que o pastor Eliseu deu, e nós estamos nesse sentido aqui. Irmãos, para finalizar, e a minha última palavra, depois eu vou retornar para o pastor Eliseu e para o presbítero Alex, sim, o tópico 3, cuidado com as imitações. E aí, me desculpe a minha sinceridade, vai apertar um pouquinho aqui agora, segura aí, mas... Entenda bem, um tempo de despertamento e um tempo de avivamento não é tempo de novidades. Infelizmente, essa geração, a minha geração, ela tem vivido um tempo de muitas novidades, muitas possibilidades, muitas interpretações teológicas, e aí igrejas que se tornaram, sei lá, raves, festas de boate e tal, e um monte de coisas, inovações, porque, afinal de contas, eu preciso entender que esse tempo é um tempo de dinamismo, de comunicação, de linguagem, eu tenho que atingir todos os públicos, e a igreja se reinventou, e se reinventou por dezenas de vezes nesse tempo, na minha geração, que é essa geração, e achando que estarei trazendo o novo. E despertamento e avivamento não é o novo. Despertar de algo, de um sono, de uma atividade, e avivamento, conforme o presbítero Alex falou perfeitamente, é redesenhar, é trazer vida, é trazer novamente sentido. Portanto, a Bíblia aponta, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e na história do cristianismo, quando se fala de despertamento, quando se fala de avivamento, não se fala de novidade, se fala de essência. Essência. Biblicamente, como os avivamentos são gerados? Biblicamente, como é que os despertamentos? É através da renúncia, do reconhecimento do pecado, da vaidade, do meu eu, como o pastor Eliseu acabou de falar aqui agora, que a espada do Espírito corta o eu, corta o ego, corta as emoções, os achismos, a prepotência, a arrogância, e coloca as coisas que são do Espírito, que é da razão, que é do lógico, que é do intelecto, que são as coisas do Espírito. Entenda que o Senhor, Ele requer de nós uma essência, não uma inovação. Entenda bem, a igreja agora não precisa pintar de laranja, de rosa, de lilás a sua fachada agora para dizer que está vivendo um novo tempo. Não precisa promover cultos inovadores, transformar, sabe, fatiar a liturgia do culto,
sabe, triturar a essência. Por exemplo, nós aqui somos a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela tem uma liturgia, ela tem uma essência, e não vai ser a mudança da liturgia que vai mudar a movimentação de Deus, não. É claro que entendemos a dinâmica do culto, entendemos a perspectiva da proposta daquela pregação tal, dos eventos que a igreja promove. Isso é claro, isso é óbvio. Só que eu estou falando que esse despertamento que o Senhor está promovendo nesse tempo, esse avivamento que o Senhor está promovendo nesse tempo, não é um tempo de novidades e inovações, é um tempo de retorno. Eu volto para as Escrituras. Entenda bem, todo mundo fala que, e aí como historiador, nós falamos sobre a Revolução Protestante, né? Não só sobre a reforma. A ideia de reforma é ligada à igreja, né? Quando se fala de teologia, história da igreja, se fala de reforma protestante. Nós que trabalhamos da Revolução Protestante, ou seja, o protestantismo promoveu uma mudança tremenda na Europa, e assim se reverbera. Então, a expressão revolução, a expressão mudança, mas aí quando você entende a essência das 95 teses e do discurso de Lutero, você pode ver que Lutero em si, ele não quer inovar nada. Lutero não quer inovar, o que quer é o retorno somente às Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras. É o retorno, é viver uma base que a igreja primitiva vivenciou, que é aquele tempo onde há dependência do Espírito, é um tempo onde o Espírito Santo só separa para mim Paulo e Barnabé. É um tempo que o Espírito Santo vê a nossa oferta. Vê a nossa oferta. Entenda bem, irmãos. Ananias e Safira não morreu porque ofertou de mais, ofertou de menos. Ofertou porque quis mostrar um exibicionismo para a igreja. E o Espírito Santo, na mesma hora, ele repreendeu. Por quê? Porque aquele tempo de Pedro e dos apóstolos, era um tempo onde o Espírito Santo era Senhor pleno da igreja. E aí, entenda bem, não foi mais nem menos, porque Ananias e Safira tirou mais nem menos, mas eles quiseram mostrar, exibir aquilo que eles não são. Porque se eles chegassem e apresentassem, olha, vendemos por X, mas só estamos ofertando Y, tudo bem? Uma parte ficamos para nós. Assim como o próprio texto explica, como o próprio apóstolo Pedro explica. Ele fala, olha, o terreno não era de vocês poderiam fazer o que quisessem com o dinheiro. Vocês poderiam dar, poderiam doar, poderiam não doar, poderiam doar metade, 10%, 20%, 30%, não importasse. A questão é, porque mentiste ao Espírito. Essa é a essência. Porque nós queremos apresentar para os homens aquilo que nós não somos, irmãos. E é por isso que a crise vem. Por isso que o problema vem. É porque o Senhor quer nos quebrar na essência e entendermos, não adianta eu viver um tempo de exibicionismo, um tempo de ficar postando o que eu estou fazendo, foto de miojo, foto de não sei de quê. Irmãos, é tempo de despertarmos. O Senhor quer arrancar na essência da igreja qualquer sentimento de exibicionismo, qualquer essência, sabe, de arrogância, de prepotência, sabe? E a igreja tem que andar em humildade. Se a igreja não entendeu, o Senhor está fazendo entender. E essa crise está vindo nesse tempo, para nós entendermos que é tempo de andarmos em simplicidade, em humildade do Evangelho, e entendermos a essência do Espírito, vivermos uma vida de oração e retornarmos para a palavra, retornarmos para o conceito bíblico. Isso é um tempo de avivamento. Daniel precisou viver um tempo de avivamento? Não, Daniel era avivado. Por quê? Porque todos os dias ele orava. Todos os dias ele meditava nas Escrituras. Daniel recebeu uma grande revelação. Ele estava tentando ainda discernir a revelação, foi para os rolos. Lembra, Alex? Foi para os rolos, foi consultar Jeremias para ver se era o tempo ou não. Irmãos, Daniel, entenda bem, o reino de Babilônia, o império babilônico, viveu crises. Nabucodonosor morreu, entrou outro rei, e aí Nabonido fez o que fez, mas entenda que Daniel nunca precisou. Não é que ele nunca precisou, mas ele se manteve numa vida de avivamento, se manteve numa vida de busca. Entenda bem, não é que um precisa e o outro não precisa. Esse tempo, Deus está mostrando para essa geração que todos nós, sem exceção, precisamos entender que estamos num momento de despertamento. Mas entenda bem, que se nós entendermos isso, de repente, a crise não dói tanto, como o pastor Eliseu falou, que para uns estão sentindo muito, outros estão sentindo um pouco menos. Então, quem sabe, possamos ter uma vida regular de oração, e aí possa doer menos, porque a crise está aí, mas vai passar, em nome de Jesus. É que encerra a minha fala. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado aqui pela oportunidade.
E olha, contem conosco, estamos orando por vocês, tenham acesso a nós e estamos aqui à disposição dos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Graças a Deus, irmãos, quero agradecer a presença do presbítero Fábio, a qual trouxe essa lição de número 3, que falou sobre o despertamento, renova o altar. Que Deus abençoe o senhor, presbítero Fábio. Daqui a pouco ele está indo para a sua aula, né? Hoje é aula de quê, presbítero? Psicanálise, tá? Irmãos, Deus abençoe o senhor. Estaremos orando agora, concluindo. Agora nós vamos trabalhar em 40, 50 minutos, no máximo, tá? E eu quero dizer que a nossa aula presencial começa às 9 horas. Os irmãos que não estão, né, no grupo de risco, acima de 60 e poucos anos de idade, 60 anos de idade, não tem problema de saúde, por favor, venham estar conosco na Escola Bíblica Dominical. A princípio, estamos fazendo aqui uma aula presencial, né, com todos no templo, mas a gente vai ver a necessidade. De repente, a gente pode separar e voltar como era antes. Então, irmão, não deixe de vir, em nome de Jesus. Estarei orando agora e agradecendo ao Senhor. Senhor, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar na manhã deste dia, na Tua presença. Eu te agradeço pela vida de cada um dos seus filhos, o presbítero Fábio. Obrigado, toma a vida dele nas Tuas mãos, Senhor. Toma nossas vidas nas Tuas mãos na manhã desse dia. Toma a vida do pastor Esteu, de sua esposa, de sua família, a vida de toda a família aqui nas Tuas mãos. E visita os seus filhos que estão em sua casa neste momento, Senhor. Fala aos corações de cada um, meu Pai, derramando o seu bálsamo sobre a vida deles, Pai, e reavivando a cada dia, meu Pai, a vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém e amém.